Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. O tema da aula desta manhã são escolhas e consequências. Nós vivemos o nosso dia a dia com uma série de com a necessidade, de fazer escolhas, e essas escolhas têm as suas consequências. Enquanto estudava, encontrei uma informação que geralmente durante um dia ali que a gente vive, a gente faz mais de 35 mil escolhas, desde as mais simples, como qual camiseta a gente vai usar, calça, tênis, sapato, se onde a gente vai de terno ou não, até as mais complexas, que são ou dizem respeito a trabalho, como vai conduzir o filho, a filha, a família, as coisas do Senhor. Então é bem completo. E Mark Zuckerberg e esse pessoal aí da tecnologia, vocês podem ver que eles estão sempre usando roupas básicas, que é justamente para reduzir essa quantidade de escolhas que precisam fazer no dia a dia para concentrar naquilo que realmente precisa. E nas Sagradas Escrituras a gente tem uma enormidade de situações onde a gente vê que homens e mulheres de Deus tiveram que fazer escolhas, e essas escolhas geraram consequências, ora positiva, ora negativa, mas tiveram que lidar com as consequências. Para começarmos os trabalhos, irmãos, abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que vai permear ou abrir aqui o nosso bate-papo, mas a gente vai percorrer por outros textos bíblicos. Josué, capítulo de número 24, nós vamos ler os versículos 14 e 15. E os irmãos encontraram? Irmãs? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras do Senhor. Amém. Amados, 3 pontos importantes nesta manhã que eu gostaria de trabalhar com os irmãos com relação a escolhas e as suas consequências. Primeiro, as nossas escolhas geralmente são baseadas nos conflitos ou quando nós buscamos direção. Muitas vezes nós estamos em momentos que algo está conflitando dentro de nós e nós precisamos buscar direção. E direção em quem? Em Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 13, texto muito conhecido, uma situação, um momento muito conhecido. Gênesis 13, de 5 a 9. Ali, e olha só, é interessante que cada texto que a gente vai olhar uma escolha específica, gera ou nos mostra uma outra situação onde teve uma outra escolha. E os irmãos vão entender. Encontraram? Amém. Gênesis 13, de 5 a 9, diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Palavras do Senhor. Eu acabei de falar que uma escolha nos mostrava uma outra situação. Quem lembra aqui qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Saia você desta terra e vá para aquela que eu te indiquei. Deus falou assim: leva Ló contigo? Não.
Só que a escolha de Abraão de levar Ló gerou essa situação que nós lemos aqui. Havia contenda, havia briga, porque a terra não estava dando conta de sustentar 2 gados pelos bens que eles tinham, e os pastores dos rebanhos estavam brigando. Muitas vezes eu e você, meu irmão e minha irmã, quando não ouvimos atentamente o que Deus tem para mim e para você, a gente acaba tomando escolhas ou decisões que lá na frente vão nos trazer algumas consequências. Se Abraão tivesse falado, legal, vou eu e Sara embora, ele não teria chegado a esse momento. E a gente vai ver uma outra situação depois dessa, que Ló vai para Sodoma e Gomorra, e aí Abraão tem que salvá-lo de lá. Então, entendem? Se a gente não estiver conectado com a vontade de Deus para mim e para a tua vida, e entendendo os desígnios dele para nós, a gente acaba tomando decisões que não vão agradar ao Senhor, ou que de repente pode atrasar esse processo. Aqui, então, houve a necessidade de Abraão tomar uma decisão, fazer uma escolha. E também nos leva um pouquinho no outro ponto, já adentrando, mas ainda tem um outro texto que eu quero trazer ainda, quando a gente fala de conflitos e busca de direção, que quando nós tomamos as nossas decisões baseado em emoções e naquilo que vemos com os olhos da carne, a gente também pode ter problemas, como o próprio Ló. Qual foi então a direção ou o discernimento que Abraão teve? Escolha, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló levantou os olhos da carne, e viu uma campina bonita, pastos verdejantes, falou, aqui que eu vou cuidar do meu rebanho. Se eu estou tendo dificuldade hoje com a terra que não está suprindo 2 rebanhos, eu vou para um lugar que tem abundância. Só que muitas vezes, quando eu e você estamos com os nossos olhos da carne, a gente olha a abundância onde não tem, por mais que apareça, demonstre, ali é o lugar certo, está dando certo, está todo mundo indo para lá, lá é o lugar, mas não é o lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Mas ainda falando de conflitos em busca de direção, abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Provérbios 11, versículo 14. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Palavras do Senhor. Aqui um ensinamento para mim e para você, através desse provérbio, amados, que quando nós estamos em conflito e buscando a direção, nós precisamos entender que, se não tiver uma direção sábia, a gente vai cair. A gente não vai prosperar, mas dividindo, ou seja, na multidão de conselhos, no sentido de buscar aquelas pessoas aos quais nós podemos confiar, que vão ser como pai, mãe, um amigo próximo, um irmão, que já passou por aquilo e pode nos dar uma orientação, ou que pode conosco orar e buscar a Deus para que a gente tenha essa direção, é importante para que a gente possa buscar esse direcionamento. Muitas vezes eu e você, e a palavra de Deus fala, o próprio Deus falando, o meu povo perece porque não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Muitas vezes eu e você perecemos, caminhamos como povo no deserto, dando algumas voltas e círculos, porque nós não estamos devidamente conectados e buscando o conselho de Deus. Me fez lembrar agora Davi com o seu exército, quando ele volta para a cidade foi saqueada, os amalequitas, que tinham saqueado, e aí eles estão já à frente, fugiram, levaram os despojos desse saqueamento. O que Davi faz? Ele com certeza podia falar, poxa, tem 400 valentes aqui, nós estamos ganhando tudo quanto é guerra, nós estamos dominando, vamos pegar esses camaradas. Mas o que ele faz? Ele se aconselha com Deus.
Acaso, Deus, poderei ir aos amalequitas e os derrotarei? E aí entra um pouquinho no que o presbítero João Marcos falou da questão da dependência de Deus. Por mais que as circunstâncias possam parecer totalmente favoráveis, cabe consultarmos a Deus e dependermos dele para buscar esse direcionamento. Davi teve esse direcionamento e falou: sim, vai que você vai os alcançar e vai vencê-los. Somente a partir daí, depois do ok de Deus, é que ele foi fazer. Muitas vezes eu e você perecemos porque a gente já quer fazer com a nossa força, com aquilo que a gente entende de conhecimento, com aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos da carne. E aí nessa grande, ou muitas vezes, para não dizer 100%, a gente quebra a cara, a gente se dá mal. E aí a nossa tendência é que culpar a Deus. A gente não consulta a Deus, muitas vezes, mas Ele é o primeiro que vem na nossa mente quando a gente vai culpar. Ah, Senhor, por que deixou acontecer dessa forma? É ou não é? A gente escolhe e fala: Deus, abençoa a minha escolha. Como assim? Exatamente, exatamente. E vai ao contrário, porque a gente tem que depender de Deus, e na dependência de Deus é: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o passo que eu devo dar? Eu tenho essas opções. E aí Deus vai falando, Deus vai mostrando uma palavra, Deus vai trazendo pessoas que vão nos orientar também. Nós passamos a ter paz no coração com as nossas decisões. E aqui nós estamos de uma forma bem homogênea, né? Nós temos jovens que estão começando essa caminhada de decisões e escolhas, quando, o que vai estudar, como que vai ser, qual a profissão que vai seguir. Pessoas no meio termo, como eu, assim, que já está na metade da caminhada, e outros irmãos bem mais experientes, que já tiveram N escolhas na vida, deram certo, deram errado, e tem todo esse aprendizado. E aí a pergunta, eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos: qual é o preço de uma escolha bem feita? E, sobretudo, qual é o peso ou consequência de uma escolha mal sucedida? Quem pode contribuir um pouquinho com a gente? Josué é um testemunho brilhante, né? Porque a gente lembrar que Josué saiu acompanhado de 600 mil pessoas, para lembrar o contexto, né? Sim. E depois ele ao lado de Caleb serem as únicas famílias que atravessam o Jordão. E é interessante porque a gente vai dizer, nem sempre as escolhas, né, mesmo que feitas com orientação do Senhor, são escolhas tranquilas. Sim. Na história de Josué, poxa vida, para ele deitar naquela rede depois de 45 anos, ainda que tenha sido a escolha certa, não foi fácil. Sim. Mas foi a escolha certa. E a escolha errada, o contexto mostra o que as escolhas erradas levaram, para onde levaram as escolhas erradas, né, que o povo fez. Exato. Mais alguém? Eu acho que todo tipo de uma ação, ela gera uma reação, né? Sim. Então, que nem ela, vai para lá. Vai ficar difícil para nós, lógico, somos smart, né? Sim. Mas a gente sabe que ela está segura porque está junto com meu sogro, minha sogra, né? Tem um amparo atrás, né? E nós estamos pensando também lá no futuro. E aí, nós vamos para lá também ou não? É vontade de Deus ou não? A gente para pensar, é uma coisa complicada, porque não é uma mudancinha, né? Sim. É uma mudança radical, né? A gente não tem só um filho, a gente tem dois. Não posso acabar com o sonho de um e alegar o outro. Sim. Então, quando ele estiver se formando, que ele vai se formar daqui a 2 anos, final do ano de 2025 ele se forma, né? O técnico que está fazendo, além da escola normal também. Então ele vai gerar decisões, vamos ou não vamos? Né? Então a gente pede o quê? Deus, ele já me preparou, quando eu sair da empresa eu vou para o terreno lá já. Né? E aí Deus vem me colocando bênçãos na minha vida. Amém. E eu falei para ela, vai ser uma decisão difícil? Vai, mas vamos pedir para Deus, porque eu não quero ir deixar um para trás, né? Jamais vou fazer isso. Se não vai todo mundo, que nem ela vai a trabalho, ela vai distrair a mente dela, né? Sim. Agora nós não, como eu estou aposentado, eu fico só batendo perna, né? Então,
E ele não, eu quero também que ele vai para ele ficar bem também. Sim. Então, minha cabeça é assim. Eu não quero lá chegar lá e falar, pai, você me trouxe para um lugar que eu não estou feliz, não sei o quê, entendeu? Uma coisa difícil. Então. Exatamente. Também quando você pega Abraão, decisão de ter Ismael, e aí hoje nós vemos consequências negativas até os dias de hoje. 2024, mais de 5 mil anos depois, e hoje nós ainda temos as consequências de uma má decisão. E o exemplo do Everton é sensacional, além do que os irmãos trouxeram, sem dúvida nenhuma, porque outras escolhas levaram a essa. A promessa, mais uma promessa de Deus a Abraão era: do seu relacionamento com Sara sairá a descendência. E aí então Sara fala: mas eu já estou, desculpa a expressão, velha, já estou idosa, estéril. E aí se deita aqui com Agar. Abraão podia ter falado, assim como Adão lá atrás, quando Eva entregou o fruto, ele falou: não, a promessa não é essa, os planos de Deus não é esse, mas ele foi lá e se deitou com Agar e tiveram Ismael. E depois o próprio relato do Everton no sentido de trazer à memória essa situação de que, ok, vamos ter Ismael então. E aí as consequências e desdobramentos dessa tomada de decisão equivocada e contra aquilo que Deus havia mostrado, que estão até hoje aí pra gente. Então, entendam como é importante. A gente está conectado, pode falar. Não, Deus quando tem propósito de falar com a igreja é coisa maravilhosa. Não sei se vocês certamente não conversaram sobre a devocional que o Marcos fez, o texto clássico, né, de Romanos 4, e gosto muito da frase feita, Paulo brilhantemente, como sempre, esperando contra a esperança. Aí qualquer momento você fala, como assim esperar contra a esperança, né? Bom, ele faz o trocadilho para dizer o seguinte, ó, esperar no Senhor é diferente de esperar em nós. Sim. Ele cita o Abraão, né? Enquanto Abraão falou assim, bom, se precisa ter um filho, foram lógicos, né? Que você falou, lógico, bom, se você não pode, eu de vez em quando, na sorte, posso, né? Vamos deitar com Abraão. Porque fala que ele era idoso, né? É verdade. Né? Era idoso, ela, além de estéril, tinha acabado o costume das mulheres, não menstruava mais, né? Então, na lógica, você falou, olhar da carne, né? Na lógica, vamos seguir a lógica. Não, mas a lógica de Deus, ela contraria a lógica humana. É isso. Resumindo, não tem o jeitinho, que a gente pode dar jeitinho, né? Não tem jeitinho com Deus, é do plano dele, do jeito dele, da forma como tem que ser. Rafael, o problema é que o homem, nós, quer dar uma ajudinha para Deus. Exatamente. Está demorando demais, né? E aí a gente quer dar essa ajuda e é prejudicial. Tem até um livro, eu preciso lê-lo inteiro, porque eu li só uma parte, só que eu me perdi na minha biblioteca lá, eu não sei onde está. Mas chama assim, O Deus que Trabalha no Turno da Noite. O resumo dele é justamente isso. Deus trabalha no turno da noite, pelo que sentido? Porque quando a gente está dormindo, a gente não quer dar o nosso jeitinho, não quer ajudar Deus. E aí Deus não dá trabalho para Deus e Deus faz da forma como Ele quer e precisa ser feito. Então essa é a questão. Mas também, amados, e aí mudando um pouco agora no olhar e na perspectiva de escolhas, nós também somos convidados a fazer escolha quando somos confrontados por algo. Abra sua Bíblia em Daniel 1:8, um texto clássico. E aí geralmente, quando somos confrontados, fala no sentido de sermos confrontados na nossa essência, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós entendemos que é correto. Daniel 1, versículo 8. Os irmãos e irmãs encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu e você, a todo momento, somos levados a esse tipo de escolha quando somos confrontados com relação à nossa fé, com os nossos princípios, com aquilo que nós acreditamos. Ou os irmãos já não tiveram pelo menos uma experiência no trabalho, por exemplo, faz desse jeito, dá uma maquiadinha aqui no balanço, dá uma ajustada, mas não pode, mas está todo mundo fazendo.
E aí vem aquela frase comum que a gente tem ouvido, né? O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, assim como o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Daniel, então, o povo sendo levado cativo para a Babilônia, se depara com a maior potência ali então da época, que era a Babilônia, e eles foram levados justamente o que? Se a gente caminhar alguns versículos atrás, eram os jovens mais inteligentes, belos, né? Então eles levavam ali para treiná-los na cultura babilônica. E aí era o que? Se contaminar, era tomar o vinho, era comer das finas iguarias do rei. E eu e você somos levados a todo momento pelo mundo, e aí trazendo para os ídolos, né, de hoje, a nos contaminarmos com aquilo que não é de Deus. Seja outras doutrinas pseudo-bíblicas, seja com os nossos valores sendo ou tentando ser contaminado, a família que hoje em dia é cada vez mais, né, massacrada por essa sociedade, onde se misturam alguns valores, e aí aquela questão, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo pensando assim, está todo mundo fazendo desse jeito, por que vocês não fazem? Porque nós somos um povo separado do Senhor, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos embaixadores do reino e não podemos mostrar outra cultura senão a cultura do reino. E da mesma forma como nós estamos lendo aqui em Daniel, Daniel falou, não vou me contaminar com as coisas do reino. E aí o que ele pediu? Água e legumes. E ainda falou, vamos fazer um teste durante um período. E esse teste foi feito. E durante aquele período, depois, né, daquele período, e era ali Daniel e seus amigos que estavam a palavra comum hoje é aquela dieta, né, de legumes e água, eles estavam mais viçosos, mais belos, mais fortes, enquanto os outros que estavam comendo das finas iguarias do rei, do melhor que tinha ali dentro do palácio babilônico, estavam de uma forma diferente. Ainda Daniel vai ser confrontado em outras frentes, que ele vai ter que mostrar a fé dele em Deus, como eu e você somos confrontados a todo momento. Quando é levantado a estátua de Nabucodonosor, onde não poderia fazer oração a nenhum outro Deus, senão somente ali para Nabucodonosor, Daniel sistematicamente continuava fazendo as suas orações. E aí a primeira coisa que as pessoas falam, rei, o cara está quebrando as regras aqui, é ou não é? Existem ainda pessoas que ficam olhando para aquilo que a gente faz, o cara está quebrando a regra aqui. Rafael, Oi? minha filha Gisele está tendo um trabalho, está tendo emergência lá no trabalho, já faz quase um mês que algumas coisas estão andando. E sexta-feira mesmo, ela falou, se as coisas estavam pior, acabou de piorar. Daí eu falei, o que foi? Ela falou, ele mandou eu fazer uma coisa que eu falei, não. Ele falou, você vai fazer. Ela falou, eu levantei a mão e falei para ele, não vou fazer. E era uma coisa que ela tinha que fazer que ela não acha certo. Né? Daí ela me mostrou assim mais, ela falou, eu falei mais sério com ele, eu não vou fazer. Daí disse que ele pediu para outra pessoa fazer, a pessoa fez, mandou para ela e encaminhou para a mulher. Uhum. Ela falou, se alguém falar, se acontecer alguma coisa, fui eu só mandei. Né? Daí ela falou, se a situação já estava difícil, acho que piorei. Né? Eu falei, olha, já entregou na mão de Deus. Mas é importante termos essa conexão, amados, e entender a vontade de Deus, porque muitas vezes vão pedir para a gente fazer coisas que vão contra os nossos princípios e valores. E, sobretudo, aquilo que acreditamos em Deus. O texto de Daniel, né, e a gente comparando com a realidade do tempo contemporâneo, você vê, a gente fazer escolhas do ponto de vista racional. Sim. Então eu fico imaginando, né, as agências de missão no mundo. Aí imagina, Deus levanta, e tem, né, missionários clandestinos na China, né, tem na Índia e na Coreia do Norte. Então, em razões humanas, qual é a lógica de alguém aceitar ser missionário clandestino na China? A lógica é a lógica de Daniel. Não é humana. O cara sabe que ele vai sair para a morte, não sabe quando.
né? Pode ser que nem morra assassinado ou preso, mas se for descoberto, será. Sim. Mas é assim que o Evangelho chegou em todos os continentes, né? Então, os Daniéis continuam sendo chamados por Deus e estão escolhendo, continuam escolhendo contra a lógica humana. Exato, exatamente. Outro texto, amados, ainda nessa questão de sermos confrontados com a escolha, né? Quer dizer, precisarmos tomar escolhas quando somos confrontados. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21. 1 Reis 18, versículo 21. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, quantos vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aqui é um outro momento clássico da história, né, que é Elias contra os 450 de Baal. E olha só como é interessante, né? O povo ficou em silêncio. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, e aí, como povo de Deus já experimentados, a gente só precisa tomar cuidado para não termos esse titubear do pensamento entre: será que devo seguir aquilo que Deus quer? Será que não é o momento de colocar a minha vontade em questão? E isso é importante. Nós precisamos entender e saber fazer essa diferença quando somos confrontados a fazer escolhas. Nós vimos uma que Daniel já prontamente falou: não quero me contaminar. O outro, no texto lido, o povo ficou em silêncio. E aí nós precisamos entender essa linha tênue entre se posicionar ou ficar em silêncio, e o perigo de ficarmos em silêncio. Alguém quer contribuir com alguma parte ou ponte nesses dois textos, meus irmãos? Está ficando claro no sentido da importância de tomarmos e entendermos as escolhas que permeiam a nossa vida? E por fim, aqui, nessa terceira parte, as escolhas são baseadas também, nós temos que tomar cuidado com as emoções e naquilo que estamos vendo. Eu até dei um spoiler, né, lá na frente, lá um pouquinho para trás eu tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas aquilo que nós vemos tem que ser importante, ou tomarmos cuidado com essas escolhas baseadas nos nossos olhos carnais. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis 3, comecinho da Bíblia, versículo de número 6. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Escolhas e consequências. Consequências essas que nós estamos vivendo até hoje. Qual era a determinação e o direcionamento de Deus para Adão e Eva? E olha como Deus é maravilhoso. Vocês estão vendo todo esse jardim, esse Éden maravilhoso? Quantas árvores, frutas e frutos que tem? Vocês podem comer de todos menos desta. Qual foi a restrição? Apenas uma árvore, um fruto. É só essa que você não pode. Diferente se tivesse entrado num lugar com um monte de coisa legal, como criança que entra no supermercado, já quer pegar ali os doces, etc. E fala assim: ó, você não pode nada disso, você vai ficar só com essa árvorezinha aqui, pequenininha. É por isso falar: poxa, né? Não, Deus deu a liberdade de tudo menos daquela árvore. Mas olha só como a cobiça do homem, e o cuidado que nós temos que ter com relação às nossas escolhas, quando a gente está na visão carnal,
Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável. Nem tudo que é desejável, agradável aos olhos e bom é para mim e para você. Daniel, como nós falamos ali atrás, imagina, um banquete maravilhoso, carnes, vinhos, bonito. Falou, não é para mim, porque o meu Deus não é aqui. A mesma forma, se tivesse entendido e tomado a decisão correta, Adão e Eva tinham falado, não é para nós. Veja, amados, a importância de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos vendo, no sentido de ser prazeroso para nós. Outro texto, amados, e as consequências, que até hoje nós vivemos as consequências desse pecado, porém, com o plano de Deus, o sangue de Cristo vertido na cruz, nos reconciliando com Ele. Amados, abram sua Bíblia, a gente para caminhar e não, já estamos chegando no final. 1 Samuel 16. Samuel 16, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Os irmãos encontraram? 1 Samuel 16, 6 e 7 diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Palavras do Senhor. Veja, da mesma forma, o profeta Samuel, com os olhos da carne, falou: é esse camarada aqui, Eliabe, bonito, forte, grande, alto, não é grande não, alto, mas prontamente Deus no seu coração falou: Samuel, não é ele, eu o rejeitei. Porque Deus não vê a aparência externa, mas o coração. E quem foi ungido ali? Davi. O mesmo Davi, que agora a gente vai abrir em 2 Samuel, e olha a importância das escolhas, amados. 2 Samuel 11, de 1 a 4, um texto clássico também das Sagradas Escrituras, de conhecimento de todos. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel 11, de 1 a 4. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, se atentem, hein? Naquela época os reis costumavam sair para a guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. Palavras do Senhor. Veja, acabamos de ler 1 Samuel, onde o profeta unge Davi. Na sequência daquele texto, né, é a unção de Davi enquanto rei. Demora um tempo para ele se colocar rei, mas olha só a importância das nossas escolhas também, de estarmos nos lugares corretos. O texto que lemos agora, qual que era? Era comum os reis estarem junto com o seu exército guerreando, ou seja, não era para Davi estar passeando pelos corredores, ele estava passeando ali no terraço, não era para ele estar ali. Muitas vezes eu e você estamos em lugares que nós não deveríamos estar, por isso vamos tomar decisões que não deveríamos tomar, ou escolher coisas que não deveríamos fazer e que vai ser contra nós. Eu fui num congresso de pastores e a mensagem que um dos palestrantes trouxe, muito edificante, ele faz a comparação das vestes pastorais de Davi com as vestes reais. Aí ele fala:
enquanto Davi usava vestes pastorais, né, da humildade, uma confiança absoluta no Senhor, a ponto de você dizer há pouco, não dava um passo sequer, muito menos uma escolha, sem consultar o Senhor. Quando ele se torna rei, ele fala assim, eu sou o cara, né? Até o dia que Deus moeu ele, e louvado seja o Senhor que quando Deus moeu Davi, ele aceitou ser moído, diferente de Saul, diferente de Salomão e de tantos outros. Por isso Davi é o rei segundo o coração de Deus, não porque não pecou, é que quando foi moído, foi tratado, ele se submeteu ao tratamento de Deus. E lembra do começo do título da nossa aula de hoje, escolhas e consequências? Mesmo Deus restaurando Davi, as consequências vieram, porque o profeta Natan falou, vai acontecer assim, 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 e Deus permitiu que cada coisa acontecesse. Mas como o pastor bem lembrou, Davi se deixou ser moído e vivenciou cada etapa, sabendo que foi reflexo de uma escolha negativa que ele fez. Porque essa escolha e essa decisão moveu para outras decisões ruins também, como colocar Urias para ser morto em frente de batalha. Antes disso ele escolhe, não, traz o cara aqui, faz ele se deitar, daquele jeitinho do homem, né? Faz ele se deitar com a esposa para falar com a filha dele. Olha só como as consequências, e a palavra diz, né, que um abismo vai puxando outro abismo. Uma decisão errada gera uma consequência errada e vai se tomar uma outra decisão para tentar, e aí é aquele ditado popular, né, que a emenda fica pior que o soneto. Então esse é o cuidado que eu e você temos que ter. Cuidado com as nossas emoções para a tomada de decisão. Muitas vezes nós tomamos decisões ou queremos tomar decisões quando estamos tristes, abatidos. Abra Salmo 42, 5, meu irmão, e é o último texto desta manhã. Os irmãos encontraram? Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz assim: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Muitas vezes a nossa alma está abatida, está triste, está cativa de pensamentos que não provêm do Senhor, e aí nós queremos tomar a decisão nesses momentos, assim como foi com Abraão, quando já comentamos, mas a minha mulher é estéril, eu já sou de idade, vamos dar um jeitinho. Não, olha a sequência do versículo 5 que lemos: espera em Deus. É a dependência do homem no sentido de buscar do eterno o que é para a eternidade, e não buscar só o que os nossos olhos estão vendo no curto prazo, ou aquilo que vai ser bom num pequeno momento, porque Deus já viu 2, 3, 4. No xadrez tem algo muito interessante que a gente chama de movimentos, né? Deus já está vendo vários movimentos lá na frente. Muitas vezes a gente vê só a próxima peça que a gente vai mudar, achando que é algo bom para nós, e não é. Porque quando nós esperamos em Deus, a gente ainda vai louvar, porque Ele é o nosso auxílio e Deus. É importante que nós possamos finalizar, e finalizando essa manhã, amados, entender o poder de Deus nas nossas vidas, a importância de dependermos do Senhor para cada escolha que formos fazer, desde a mais simples até a mais complexa, ouvindo a voz de Deus, para que nós não nos deixemos contaminar com aquilo que é o carnal, no sentido de, está todo mundo fazendo, vamos fazer, ou é mais bonito, a campina está tão verdejante, e aí desviarmos do caminho do Senhor. Eu já dei esse exemplo num outro momento, né? Quando a gente anda pelas ruas de São Paulo, diferente daqui, né, do ABC, que você errou uma entrada próxima, acho que você já consegue fazer o retorno. São Paulo às vezes é 2, 3, 4 quilômetros lá na frente que você vai ter um retorno. Da mesma forma, guardadas as devidas proporções, são as nossas decisões. Deus pode e permite que a gente, sendo tratado nesse processo, sendo moído por uma escolha errada, alcance aquilo que desejamos, como podemos nos perder como tantos outros se perderam.
Alguém quer contribuir com alguma coisa? O que é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que inclusive coaching se aproveita, os coachings se aproveitam, porque a vida é essa lógica mesmo, né? De você, quando chega na maturidade, o que a gente chama de maturidade? A gente chama de maturidade que você já teve várias circunstâncias na vida que você pode conhecer os resultados de escolhas boas e de escolhas ruins, né? E aí a maturidade, a lógica humana, a lógica social, aliada ao que a gente chama biblicamente de obediência e não sorte, né, leva você a dizer, não, ainda que eu tenha vontade, ainda que eu goste, porque afinal de contas você fazer o que você quer fazer sempre é prazeroso, ainda que seja no começo, né? Depois você sabe que a consequência vai, mas no começo é legal porque é uma escolha que você está fazendo. Agora, a maturidade levou, inclusive, o próprio Abraão a perceber que depois da terceira, quarta vez, né, que escolhe é mal, aí vem a questão de falar assim, poxa, não dá mais para escolher mal. E para mim o ápice é quando ele fala, né, ô Ló, cara, você pode escolher, a minha escolha será feita no Senhor. E quando a gente quer levar vantagem, fala assim, não, se eu sair na frente, exatamente, né, tem até o dito popular, né, quem chega primeiro bebe água limpa, é verdade. Então eu gosto dessa parte final do Abraão que aprendeu a escolher no Senhor. Depois, claro que depois de levar algumas bordoadas. E para concluir, eu vejo, nesses anos todos de ministério pastoral, a gente pastoreou muita gente, a gente lidou com muitos casos, muitas famílias, muitas pessoas, né? E é comum a gente também conhecer pessoas que já, com os cabelos grisalhos, pessoas já estão maduras do ponto de vista biológico e continuam ainda errando como se fosse o começo da caminhada, né? Poxa, como o autor de Hebreus vai dizer no final, poxa, nessa altura do campeonato já era para você estar comendo comida sólida, no entanto estão patinando em coisas elementares da fé. Exatamente. E o pastor falando agora, principalmente de obediência, me lembrou do texto, abra a sua Bíblia, para a gente encerrar agora sim, para não avançarmos. Ainda temos um tempinho, 10h30, são 10h25. Deuteronômio 28, nós vamos ler de 1 a 14. E é justamente, né, o título ali, as bênçãos decorrentes da obediência. Essa é uma palavra, obediência é espetacular, por conta, justamente por isso, é obedecer à vontade do Senhor e não a nossa. Os irmãos encontraram? Ainda ouçam o farfalhar de folhas. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus, meus irmãos: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Tem até um cântico, né? Por 7 caminhos fugiram os seus inimigos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus,
que hoje te ordeno, para os guardar e o cumprir. Não te desviarás de todas as tuas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Palavras do Senhor. Amém. Então essas são as bênçãos decorrentes da nossa obediência em Deus, da nossa busca pela dependência dele nas decisões e escolhas que tomamos, e sem dúvida nenhuma, como ele é bondoso e misericordioso para mim e para você, como foi dito na oração, né? Muitas vezes não merecemos, para não dizer em todas, mas Deus ainda é misericordioso comigo e contigo, para nos dar a sabedoria para tomarmos as decisões e escolhas corretas. Amém? Amém.